E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que às vezes parece um bicho de sete cabeças, sabe? Mas que na verdade é super acessível, a interpretação da Bíblia. E a grande notícia é que essa jornada de entender a palavra de Deus é para todo mundo, não só para um grupo de especialistas. Fala a verdade. Quem nunca, né? A gente abre a Bíblia, começa a ler com a melhor das intenções e, de repente, parece que bateu numa parede. Fica aquela sensação de estar perdido, como se estivéssemos tentando decifrar um código secreto sem nenhuma pista. É uma experiência muito comum e pode ser bem frustrante. Pois é, e essa confusão toda acaba levando muita gente a pensar que a Bíblia é um livro só para teólogos, pastores, acadêmicos, que precisa de um estudo super avançado para conseguir entender a mensagem. Mas a ideia que a gente vai explorar hoje aqui vai exatamente na direção contrária. Então vamos lá, vamos mergulhar nisso. A premissa central da nossa análise hoje é, na verdade, revolucionária. Entender a Bíblia não é um privilégio para poucos, mas um direito e um dever de todo cristão. E olha que forte essa citação da nossa fonte, o teólogo J.I. Packer. Ele coloca na mesa que interpretar as Escrituras é tanto um direito quanto um dever. Isso muda completamente a perspectiva, não muda? Deixa de ser aquela tarefa que dá medo e se torna um convite pessoal direto. E já que a gente está falando sobre essa jornada de se aprofundar na palavra, se esse tipo de conteúdo é importante e faz sentido nessa caminhada de fé, aproveita e já se inscreve aqui no canal. Assim fica mais fácil acompanhar os próximos guias que a gente prepara para essa jornada. Bom, aí surge aquela pergunta, né? Ok, se é um direito e um dever, qual é o ponto de partida? Como é que a gente pode fazer isso de um jeito que realmente respeite o texto e nos aproxime de Deus? Agora a gente entra na parte mais prática. Mas não precisa pensar nisso como um monte de regras acadêmicas complicadas, tá? Pense mais como princípios que nos guiam, tipo um mapa de um tesouro, que nos ajudam a navegar pelo texto com muito mais segurança e clareza. A nossa fonte aponta para 3 pilares essenciais. O primeiro, respeito total pela intenção original do autor humano. O segundo, a gente precisa buscar entender o contexto da época em que aquilo foi escrito. E o terceiro, que é um princípio de ouro. A própria Bíblia é a melhor ferramenta para interpretar a Bíblia. Então, o ponto principal aqui é o seguinte: a Bíblia não é um livro de códigos secretos. Cada autor, claro, inspirado por Deus, tinha uma mensagem muito clara e um propósito bem definido para os seus primeiros leitores. A nossa primeira tarefa, então, é buscar esse sentido original e não tentar inventar um novo. E aqui a gente consegue ver essa diferença de um jeito bem claro. De um lado tem a interpretação fiel, que vai investigar o que o autor realmente quis dizer. Do outro tem o que o Packer chama de alegorização desrespeitosa, que é basicamente quando a gente ignora o sentido literal para forçar um significado simbólico que na verdade não está ali. Isso nos leva para um conceito fundamental, a analogia da Escritura. A ideia é bem simples. A Bíblia é um todo coerente, ela não se contradiz. Então, se uma passagem parece meio confusa, outras partes mais claras vão jogar uma luz sobre ela. A analogia do quebra-cabeça é perfeita para isso. A gente usa a imagem completa da caixa para saber onde cada pecinha se encaixa. E essa outra citação da fonte resume a disciplina que a gente precisa ter. A gente não pode colocar um sentido no texto. O sentido precisa ser extraído dele. É um exercício de humildade, sabe? De ouvir com atenção o que a palavra está realmente dizendo. Certo, mas e daí? Para que serve tudo isso? Agora a gente vai para a parte mais importante, que é ver como essa abordagem muda não só o jeito que a gente lê, mas o jeito que a gente vive. Os benefícios são realmente transformadores. A leitura passa a ser feita com mais confiança. Erros comuns que geram tanta frustração são evitados. Começamos a discernir os princípios eternos de Deus para a nossa realidade de hoje. E o mais importante, o relacionamento com Ele se aprofunda, porque passamos a ouvi-lo com muito mais clareza. No fim das contas, o objetivo não é virar um expert em teologia. É alcançar o que a nossa fonte chama de discernimento espiritual. É entender os caminhos, a vontade, o coração de Deus para nós hoje. É conseguir trazer a verdade que é eterna para a nossa situação do dia a dia. A nossa análise termina aqui, mas a jornada está só começando. E a pergunta que fica no ar é: com essas ferramentas em mãos, qual livro, qual passagem da Bíblia pode ganhar um novo significado a partir de agora? É isso, pessoal. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Espero que esta análise tenha ajudado a clarear as coisas e a encorajar. Até a próxima!